Bom, quem não me conhece, meu nome é Silvia Monte, eu sou diretora de teatro, servidora pública aposentada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e atualmente assessora de fomento à cultura da Comissão Biblioteca e Cultura da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Daremos início ao segundo encontro do programa Livro Aberto da Biblioteca Desembargador José Carlos Barbosa Moreira, realizado por meio da Comissão Biblioteca e Cultura da EMERGE. Ontem, na abertura do programa, tivemos a alegria de ouvir a bela palestra sobre a obra de Machado de Assis, proferida pelo músico, compositor, ensaísta e professor sênior de literatura da Universidade de São Paulo, José Miguel Wisnik. E que as palavras desse grande professor e artista inspirem os trabalhos da Comissão da Biblioteca e Cultura e dessa primeira temporada do Livro Aberto. Vamos lá, formada por desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a comissão tem como objetivo desenvolver programas de literatura e arte no âmbito da biblioteca, com o objetivo de abrir janelas de diálogos entre o saber jurídico, especialização desta biblioteca e outros campos do conhecimento e da arte. O desenvolvimento na tradicional Biblioteca de Direito do Tribunal de Justiça e da EMERGE, de um espaço dedicado ao conhecimento mais crítico, fundado na literatura e na arte, vem ao encontro do pensamento macro que a Escola da Magistratura, sob a gestão da desembargadora Cristina Gaulia, preza na busca pelos direitos fundamentais de acesso à justiça, educação, cultura, em prol de uma sociedade mais justa, plural e democrática. Durante os meses de junho e julho, realizaremos encontros remotos, sempre às quintas-feiras, das 18h30 às 20h30, com leituras seguidas de rodas de conversa em torno da obra de Machado de Assis, com a apresentação de 4 contos da coletânea Papéis Avulsos, publicada em 1882. Teoria do Medalhão, que será lido hoje, O Espelho, em 24 de junho, O Segredo do Bonzo, em 8 de julho, O Alienista, dividido em 2 encontros, 22 e 29 de julho. Vocês podem ter acesso à programação completa pelo site da EMERGE, inclusive os contos que serão lidos estão disponíveis no site para quem quiser se inscrever. No primeiro momento deste encontro, realizaremos a leitura do conto Teoria do Medalhão, Diálogo, que será apresentado por magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e em seguida, à leitura, abriremos a roda de conversa para um bate-papo sobre o conto. Teoria do Medalhão será o primeiro dos 4 contos escolhidos para serem lidos neste ciclo de leituras em torno da obra de Machado. Antes de chamar os magistrados para a leitura do conto, vou ler a breve introdução do autor para esta coletânea que nós escolhemos, a coletânea dos Papéis Avulsos, né, de 1882, do qual Teoria do Medalhão faz parte, são 13 contos nessa coletânea, nós selecionamos 4. E eu vou ler rapidinho, o nome é Advertência. Machado de Assis, então, diz: este título de Papéis Avulsos parece negar ao livro uma certa unidade. Faz crer que o autor coligiu vários escritos de ordem diversa para o fim de os não perder. A verdade é essa, sem ser bem essa. Avulsos são eles, mas não vieram para aqui como passageiros que acertam de entrar na mesma hospedaria. São pessoas de uma só família que a obrigação do pai fez sentar à mesma casa. Quanto ao gênero deles, não sei que diga que não seja inútil. O livro está nas mãos do leitor. Direi somente que se há aqui páginas que parecem meros contos e outras que não o são, defendo-me das segundas, com dizer que os leitores das outras podem achar nelas algum interesse, e das primeiras defendo-me como São João e Diderot. O evangelista, descrevendo a famosa besta apocalíptica, acrescentava, versículo 12, 9, e aqui há sentido que tem sabedoria. Menos a sabedoria, cubro-me com aquela palavra. Quanto a Diderot, ninguém ignora que não só escrevia contos, e alguns deliciosos,
mas até aconselhava a um amigo que os escrevesse também. E eis a razão do enciclopedista. É que quando se faz um conto, o espírito fica alegre, o tempo escoa-se, o conto da vida acaba sem a gente dar por isso. Deste modo, venha de onde vier o reproche, espero que daí mesmo virá a absolvição. Machado de Assis, outubro de 1882. Então, esperamos ser absolvidos por vocês. E eu chamo agora os magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para lerem Teoria do Medalhão. Boa leitura e boa audiência. Teoria do Medalhão, Diálogo, de Machado de Assis. Estás com sono? Não, senhor. Nem eu. Conversemos um pouco. Abre a janela. Que horas são? 11. Saiu o último conviva do nosso modesto jantar, com que, meu Peralta, chegaste aos teus 21 anos. Há 21 anos, no dia 5 de agosto de 1854, vinhas tu à luz, um pirralho de nada, e estás homem. Longos bigodes, alguns namoros. Papai. Não te ponhas com denguices e falemos como 2 amigos sérios. Fecha aquela porta. Vou dizer-te coisas importantes. Senta-te e conversemos. 21 anos, algumas apólices, um diploma. Podes entrar no parlamento, na magistratura, na imprensa, na lavoura, na indústria, no comércio, nas letras ou nas artes. Há infinitas carreiras diante de ti. 21 anos, meu rapaz, formam apenas a primeira sílaba do nosso destino. Os mesmos Pitt e Napoleão, apesar de precoces, não foram tudo aos 21 anos. Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou pelo menos notável, que te levantes acima da obscuridade comum. A vida, Janjão, é uma enorme loteria. Os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros, e com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra. Isto é a vida. Não há planger nem imprecar, mas aceitar as coisas integralmente, com seus ônus e percalços, glórias e desdouros, e ir por diante. Sim, senhor. Entretanto, assim como é de boa economia guardar um pão para a velhice, assim também é de boa prática social acautelar um ofício, para a hipótese de que os outros falhem ou não indenizem suficientemente o esforço de nossa ambição. É isto que te aconselho hoje, dia da tua maioridade. Creia que lhe agradeço. Mas que ofício, não me dirá? Nenhum me parece mais útil e cabido que o de medalhão. Ser medalhão foi o sonho da minha mocidade. Faltaram-me, porém, as instruções de um pai, e acabo, como vês, sem outra consolação e relevo moral, além das esperanças que deposito em ti. Ouve-me bem, meu querido filho, ouve-me e entende. És moço, tens naturalmente o ardor, a exuberância, os improvisos da idade. Não os rejeites, mas modera-os de modo que aos 45 anos possas entrar francamente no regime do aprumo e do compasso. O sábio que disse a gravidade é um mistério do corpo, definiu a compostura do medalhão. Não confundas essa gravidade com aquela outra que, embora resida no aspecto, é um puro reflexo ou emanação do espírito. Essa é do corpo, tão somente do corpo, um sinal da natureza ou um jeito da vida. Quanto à idade de 45 anos... Verdade. Por que 45 anos? Não é, como pode supor, um limite arbitrário, filho do puro capricho. É a data normal do fenômeno. Geralmente,
O verdadeiro medalhão começa a manifestar-se entre os 45 e 50 anos, enquanto alguns exemplos se deem entre os 55 e os 60, mas estes são raros. Há os também de 40 anos e outros mais precoces, de 35 e de 30. Não são, todavia, vulgares. Não falo dos de 25 anos. Esse madrugar é privilégio do gênio. Não entendo. Venhamos ao principal. Uma vez entrado na carreira, deves pôr todo cuidado nas ideias que houveres de nutrir para uso alheio e próprio. O melhor será não as ter absolutamente, coisa que entenderá bem, imaginando, por exemplo, um ator defraudado do uso de um braço. Ele pode, por um milagre de artifício, dissimular o defeito aos olhos da plateia, mas era muito melhor dispor dos dous. O mesmo se dá com as ideias. Pode-se, com violência, abafá-las, escondê-las até a morte. Mas nem essa habilidade é comum, nem tão constante esforço conviria ao exercício da vida. Mas quem lhe diz que eu... Tu, meu filho, se me não engano, pareces dotado da perfeita inópia mental, conveniente ao uso deste nobre ofício. Não me refiro tanto à fidelidade com que repetes numa sala as opiniões ouvidas de uma esquina e vice-versa, porque esse fato, posto indique certa carência de ideias, ainda assim pode não passar de uma traição da memória. Não, refiro-me ao gesto correto e perfilado com que usas expender francamente as tuas simpatias ou antipatias, acerca do corte de um colete, das dimensões de um chapéu, do ranger ou calar das botas novas. Eis aí um sintoma eloquente, eis aí uma esperança. No entanto, podendo acontecer que, com a idade, venhas a ser afligido de algumas ideias próprias, urge aparelhar fortemente o espírito. As ideias são de sua natureza espontâneas e súbitas. Por mais que as sofreemos, elas irrompem e precipitam-se. Daí a certeza com que o vulgo, cujo faro é extremamente delicado, distingue o medalhão completo do medalhão incompleto. Creio que assim seja, mas um tal obstáculo é invencível. Não é, ao meio, é lançar mão de um regime debilitante, ler compêndios de retórica, ouvir certos discursos e etc. O Voltarete, o Dominó, o Whist são remédios aprovados. O Whist tem até a rara vantagem de acostumar ao silêncio, que é a forma mais acentuada da circunspecção. Não digo mesmo da natação, da equitação e da ginástica, embora elas façam repousar o cérebro. Mas, por isso mesmo que o fazem repousar, restitui-lhe as forças e a atividade perdidas. O bilhar é excelente. Como assim, se também é um exercício corporal? Não digo que não, mas há coisas em que a observação desmente a teoria. Se te aconselho excepcionalmente o bilhar, é porque as estatísticas mais escrupulosas mostram que 3/4 partes dos habituados do taco partilham as opiniões do mesmo taco. O passeio nas ruas, normalmente nas recreio e parada, é utilíssimo, com a condição de não andares desacompanhado, porque a solidão é oficina de ideias, e o espírito deixado a si mesmo, embora no meio da multidão, pode adquirir uma tal ou qual atividade. Mas se eu não tiver à mão um amigo apto e disposto a ir comigo? Não faz mal. Tens o valente recurso de mesclar-te aos pasmatórios, em que toda a poeira da solidão se dissipa. As livrarias, ou por causa da atmosfera do lugar, ou por qualquer outra razão que me escapa, não são propícias ao nosso fim. E, não obstante, há grande conveniência em entrar por elas, de quando em quando, não digo as ocultas, mas as escâncaras. Podes resolver a dificuldade de um modo simples. Vai ali falar do boato do dia, da anedota da semana, de um contrabando, de uma calúnia, de um cometa, de qualquer coisa.
quando não prefires interrogar diretamente os leitores habituais das belas crônicas de Mazzatti. 75% desses estimáveis cavalheiros repetir-te-ão as mesmas opiniões, e uma tal monotonia é grandemente saudável. Com este regime, durante 8, 10, 18 meses, suponhamos 2 anos, reduzes o intelecto, por mais pródigo que seja, à sobriedade, à disciplina, ao equilíbrio comum. Não trato do vocabulário porque ele está subentendido no uso das ideias. Há de ser naturalmente simples, tíbio, apoucado, sem notas vermelhas, sem cores de clarim. Isso é um diabo, não poder adornar o estilo de quando em quando? Podes empregar umas quantas figuras expressivas. A Hidra de Lerna, por exemplo, a cabeça de Medusa, o tonel das Danaidas, as asas de Ícaro e outras que românticos, clássicos e realistas empregam sem desar quando precisam delas. Sentenças latinas, ditos históricos, versos célebres, brocardos lídicos, máximas, é de bom aviso trazê-los contigo para os discursos de sobremesa, de felicitação ou de agradecimento. Cavant consulis é um excelente fecho de artigo político. O mesmo direi do civis pacem parabellum. Alguns costumam renovar o sabor de uma citação, intercalando-a numa frase nova, original e bela. Mas não te aconselho esse artifício. Seria desnaturar-lhe as graças vetustas. Melhor do que tudo isso, porém, que afinal não passa de mero adorno, são as frases feitas, as locuções convencionais, as fórmulas consagradas pelos anos, incrustadas na memória individual e pública. Essas fórmulas têm a vantagem de não obrigar os outros a um esforço inútil. Não as relaciono agora, mas falo-ei por escrito. De resto, o mesmo ofício te irá ensinando os elementos dessa arte difícil de pensar o pensado. Quanto à utilidade de um tal sistema, basta figurar uma hipótese. Faz-se uma lei, executa-se, não produz efeito, subsiste o mal. Eis aí uma questão que pode aguçar as curiosidades vadias, dar ensejo a um inquérito pedantesco, a uma coleta fastidiosa de documentos e observações, análise das causas prováveis, causas certas, causas possíveis, um estudo infinito das aptidões do sujeito reformado, da natureza do mal, da manipulação do remédio, das circunstâncias da aplicação. Matéria, enfim, para todo um andaime de palavras, conceitos e desvarios. Tu poupas aos teus semelhantes todo esse imenso aranzel. Tu dizes simplesmente: antes das leis, reformemos os costumes. E esta frase sintética, transparente, límpida, tirada ao pecúlio comum, resolve mais depressa o problema. Entra pelos espíritos como um jorro súbito de sol. Vejo por aí que voz me ser condena toda e qualquer aplicação de processos modernos. Entendamos-nos. Condeno a aplicação. Louvo a denominação. O mesmo direi de toda a recente terminologia científica. Deves decorá-la. Conquanto o rasgo peculiar do medalhão seja uma certa atitude de Deus término e as ciências sejam obra do movimento humano, como tens de ser medalhão mais tarde, convém tomar as armas do teu tempo. E de duas uma. Ou elas estarão usadas e divulgadas daqui a 30 anos, ou conservar-se-ão novas. No primeiro caso, pertence-te de foro próprio. No segundo, podes ter a coquetice de as trazer, para mostrar que também és pintor. De outiva, com o tempo, irás sabendo a que leis, casos e fenômenos responde toda essa terminologia. Porque o método de interrogar os próprios mestres e oficiais da ciência, nos seus livros, estudos e memórias,
além de tedioso e cansativo, traz o perigo de inocular ideias novas. E é radicalmente falso. Acresce que no dia em que viesses a assenhorear-te do espírito daquelas leis e fórmulas, serias provavelmente levado a empregá-las com um tal ou qual comedimento, como a costureira, esperta e afreguesada, que, segundo um poeta clássico, quanto mais pano tem, mais pouco corte, menos monte alardeia de retalhos. E este fenômeno, tratando-se de um medalhão, é que não seria científico. Upa, que a profissão é difícil. E ainda não chegamos ao cabo. Vamos a ele. Não te falei ainda dos benefícios da publicidade. A publicidade é uma dona loureira e senhoril que tu deves requestar à força de pequenos mimos, confeitos, almofadinhas, coisas miúdas, que antes exprimem a constância do afeto do que o atrevimento e a ambição. Que Dom Quixote solicite os favores dela mediante ações heróicas ou custosas é um sestro próprio deste ilustre lunático. O verdadeiro medalhão tem outra política. Longe de inventar um tratado científico da criação dos carneiros, compra um carneiro e dá aos amigos sob a forma de um jantar, cuja notícia não pode ser indiferente aos seus concidadãos. Uma notícia traz outra. 5, 10, 20 vezes põe o teu nome ante os olhos do mundo. Comissões ou deputações para felicitar um agraciado, um benemérito, um forasteiro, têm singulares merecimentos. E assim as irmandades e associações diversas, sejam mitológicas, cinegéticas ou coreográficas. Os sucessos de certa ordem, embora de pouca monta, podem ser trazidos a lume, contanto que ponham em relevo a tua pessoa. Explico-me. Se caíres de um carro, sem outro dano, além do susto, é útil mandá-lo dizer aos 4 ventos, não pelo fato em si, que é insignificante, mas pelo efeito de recordar um nome caro às afeições gerais. Percebeste? Percebi. Essa é a publicidade constante, barata, fácil, de todos os dias. Mas a outra, qualquer que seja a teoria das artes, é fora de dúvida que o sentimento da família, a amizade pessoal e a estima pública instigam à reprodução das feições de um homem amado ou benemérito. Nada obsta a que sejas objeto de uma tal distinção, principalmente se a sagacidade dos amigos não achar em ti repugnância. Em semelhante caso, não só as regras da mais vulgar polidez mandam aceitar o retrato ou o busto, como seria desazado impedir que os amigos o expusessem em qualquer casa pública. Dessa maneira, o nome fica ligado à pessoa. Os que houverem lido o teu recente discurso, suponhamos, na sessão inaugural da União dos Cabeleireiros, reconhecerão na compostura das feições o autor dessa obra grave, em que a alavanca do progresso e o suor do trabalho vencem as falseantes da miséria. No caso de que uma comissão te leve à casa o retrato, deves agradecer-lhe o obséquio com um discurso cheio de gratidão e um copo d'água. É uso antigo, razoável e honesto. Convidarás, então, os melhores amigos, os parentes e, se for possível, 1 ou 2 pessoas de representação. Mas, se esse dia é um dia de glória ou regozijo, não vejo que possas decentemente recusar um lugar à mesa aos reporters dos jornais. Em todo caso, se as obrigações desses cidadãos os retiverem noutra parte, podes ajudá-los de certa maneira, redigindo tu mesmo a notícia da festa. E dado que por um tal ou qual escrúpulo, aliás desculpável, não queiras com a própria mão anexar ao teu nome os qualificativos dignos dele, incumbe a notícia a algum amigo ou parente. Digo-lhe que o que vós me ensina não é nada fácil. Nem eu te digo outra coisa. É difícil. Come tempo, muito tempo. Leva anos,
paciência, trabalho, e felizes os que chegam a entrar na terra prometida. Os que lá não penetram, engole-os a obscuridade. Mas os que triunfam, e tu triunfarás, creme, verás cair as muralhas de Jericó ao som das trompas sagradas. Só então poderás dizer que estás fixado. Começa nesse dia a tua fase de ornamento indispensável, de figura obrigada, de rótulo. Acabou-se a necessidade de farejar ocasiões, comissões, irmandades. Elas virão ter contigo, com o seu ar pesadão e cru de substantivos desadjetivados. E tu serás o adjetivo dessas orações opacas, o odorífero das flores, o anilado dos céus, o prestimoso dos cidadãos, o noticioso e suculento dos relatórios. E ser isso é o principal, porque o adjetivo é a alma do idioma, a sua porção idealista e metafísica. O substantivo é a realidade nua e crua, é o naturalismo do vocabulário. E parece-lhe que todo esse ofício é apenas um sobressalente para os déficits da vida? De certo, não fica excluída nenhuma outra atividade. Nem política? Nem política. Toda a questão é não infringir as regras e obrigações capitais. Podes pertencer a qualquer partido, liberal ou conservador, republicano ou ultramontano, com a cláusula única de não ligar nenhuma ideia especial a esses vocábulos e reconhecer-lhes somente a utilidade do chibolete bíblico. Se for ao parlamento, posso ocupar a tribuna? Podes e deves. É um modo de convocar a atenção pública. Quanto à matéria dos discursos, tens a escolha, ou os negócios miúdos ou a metafísica política, mas prefere a metafísica. Os negócios miúdos, força confessá-lo, não desdizem daquela chateza de bom tom própria de um medalhão acabado. Mas, se puderes, adota a metafísica. É mais fácil e mais atraente. Supõe que desejas saber por que motivo a 7ª Companhia de Infantaria foi transferida de Uruguaiana para Canguçu. Serás ouvido tão somente pelo ministro da Guerra, que te explicará em 10 minutos as razões desse ato. Não assim a metafísica. Um discurso de metafísica política apaixona naturalmente os partidos e o público, chama-os a partes e as respostas, e depois não obriga a pensar e descobrir. Nesse ramo dos conhecimentos humanos, tudo está achado, formulado, rotulado, encaixotado, é só prover os alforjes da memória. Em todo caso, não transcendas nunca os limites de uma invejável vulgaridade. Farei o que eu puder. Nenhuma imaginação? Nenhuma. Antes, faze correr o boato de que um tal dom é ínfimo. Nenhuma filosofia? Entendamos-nos. No papel e na língua, alguma. Na realidade, nada. Filosofia da história, por exemplo, é uma locução que deves empregar com frequência, mas proíbo-te que chegues a outras conclusões que não sejam as já achadas por outros. Foge a tudo que possa cheirar a reflexão, originalidade, etc, etc. Também ao riso? Como ao riso? Ficar sério, muito sério. Conforme. Tens um gênio folgazão, prazenteiro, não hás de sofreá-lo nem eliminá-lo. Podes brincar e rir alguma vez. Medalhão não quer dizer melancólico. Um grave pode ter seus momentos de expansão alegre. Somente, e nesse ponto é melindroso, Diga. somente não deves empregar a ironia, esse movimento ao canto da boca, cheio de mistérios, inventado por algum grego da decadência, contraído por Luciano, transmitido a Swift e Voltaire, feição própria dos céticos e desabusados. Não, usa antes a chalaça, a nossa boa chalaça amiga, gorducha, redonda, franca, sem biocos nem véus, e se mete pela cara dos outros, estala como uma palmada, faz pular o sangue nas veias e arrebentar de risos suspensórios. Usa a chalaça. Que é isso? Meia-noite. Meia-noite?
Entra nos teus 22 anos, meu Peralta. Estás definitivamente maior. Vamos dormir que é tarde. Rumina bem o que te disse, meu filho. Guardadas as proporções, a conversa desta noite vale o príncipe de Maquiavelli. Vamos dormir. Boa noite. Que delícia a leitura. Gostei muito de ouvir Teoria do Medalhão nas vozes aqui dos nossos queridos magistrados, que hoje eu não falei o nome deles, fiquei devendo aqui o nome de todos. Então, agora eu gostaria que vocês mesmos falassem os nomes e se identificassem aqui para todos. Pode começar pela ordem alfabética, gente. Ana, por favor. Ó, nenhum problema de não dizer qual é o nosso nome, não. Assim a gente ficou meio anônimo, o que é um pouco melhor para quem está fora da sua zona de conforto. Meu nome é Ana Maria Oliveira. É desembargadora do Tribunal de Justiça. Não, aqui eu sou leitora, projeto de leitora. Por isso que eu falei só Ana Maria, não quero. Desembargadora ficou lá no final do expediente. Aham. Boa noite, meu nome é Heleno Nunes. Como disse a minha amiga Ana, hoje também sou leitor. O magistrado ficou para trás. Aham. Quem mais aí, por favor? Sou Paula Costa, muito honrada de participar dessa leitura. É muito gratificante para mim e agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Eu sou Elizabeth Louro, também foi uma honra para mim participar, até porque Machado de Assis é o meu escritor preferido. Opa! Meu nome é Raquel Gouveia, também sou magistrada do tribunal e tenho muita gratidão por participar desse grupo tão seleto. Eu sou Renato Charnot Sertan, também magistrado, mas deixei lá para trás no final do expediente. Estou aqui muito alegre de estar participando desse grupo, porque sou admirador do trabalho de Silvia Monte e um fã de Machado de Assis. Meu nome é Ricardo de Andrade, né? Também estou muito feliz de participar desse projeto aqui. Acho que essa nova forma aqui da gente participar através de vídeo, né, em virtude de toda essa pandemia, e foi muito prazeroso. Agradeço a todos os presentes aqui. E é isso. Então, dito o nome de todos, né, e de todas, a gente abre a roda de conversa. Eu vou falar rapidamente sobre uma coisa que eu acho muito importante, né, no Machado de Assis, e que ontem o nosso querido Wisnik falou muito sobre isso, o quanto ele usa a ironia, né? A ironia é uma arma em Machado de Assis, né? Uma arma dos intelectuais. E existe dos inteligentes, né? Existe, inclusive, um momento do conto em que ele diz para o filho, mas, por favor, não use a ironia. A ironia não é para medalhões. Então, ele brinca o tempo todo com esse cômico, né? O cômico é sério e o sério é cômico, né? Existe uma questão assim no Machado, que é essa tragicomédia, né? A gente ri e no final a gente se enforca junto, né? Então, ele tem um humor cáustico, né? É um humor que realmente é corrosivo. E esse diálogo desse pai, né, com esse filho é um diálogo que, na verdade, começa com uma ironia, a meu ver, né, que é o nome do conto, né? Que o nome desse conto é Teoria do Medalhão, aí tem um subtítulo, Diálogo. E você não vê um diálogo, né? Você vê um pai
ditando para um filho as regras para ele se tornar um medalhão. E a regra principal é não pensar, né? Então, dito isso, eu acho que a gente pode, essa já é uma grande provocação, né? O Machado dizer que para você ser um medalhão, você não pode pensar. Eu acho que a gente pode começar a nossa roda de conversa pensando sobre essa questão da ironia, essa questão do humor corrosivo e essa outra questão que eu acho que todas falam sobre a mesma coisa, né? Que é ele dizer que para você ser um medalhão, você tem que não pensar. Então, assim, essa era a minha contribuição. Abro aqui a roda de conversa, passo para o Renato Sertã e acho que o ideal é que todos falem, que todos se coloquem. As pessoas que quiserem abrir suas câmeras e os seus microfones também podem participar, porque isso é uma roda de conversa. Então, é mais divertido a gente poder passar a palavra e vocês falarem. Nós não temos tanta gente na sala, a nossa preocupação é que com muitas pessoas fique difícil. Eu vou tentar organizar a roda de conversa, mas é só vocês fazerem, tem essas mãozinhas, né, que a gente pode levantar a mão aí, e a gente vai tentar se organizar, tá bom? Então, eu vou passar aqui a palavra para o Renato. Obrigada. Renato, por favor. Bom, boa noite a todos, e mais uma vez, né? Dizendo como eu estou honrado e contente de estar participando de mais uma jornada, não só cultural, como de reflexão sobre o nosso tempo, né? Desde que começou essa cruel pandemia, nós conseguimos nos unir ainda mais nesse grupo que já tinha se formado, né, já há muitos anos, e recentemente eu pude me agregar a esse grupo, para minha honra, e aproveitamos muito dos debates em vários projetos que nós empreendemos ao longo desse tempo. E agora, com mais esse, para falar sobre Machado de Assis, e especificamente sobre esse conto que eu não conhecia. Eu sou um admirador do Machado, mas eu estou longe de ser um conhecedor profundo da obra dele. Já li muito dos contos, já gosto de quase todos eles, né? E a ironia do Machado aqui, acho que cada um de nós ficou incumbido de um pedaço, de um trecho do conto, né? E então, o que mais me chamou a atenção no trecho que me foi dado para ler é o truque que ele ensina, que o pai ensina para o filho, né? De como fazer uma propaganda, a propaganda barata, né? Quanto mais barata a propaganda, melhor, até porque ele dá aula ao filho, uma aula geral de mediocridade. É o triunfo da mediocridade. Se meu filho seja medíocre, fale só aquilo que já existe, né? Não entre em rota de colisão, porque aí você vai acabar se dando bem e ser o que se chama de medalhão. Eu me lembro, muitos anos atrás, antes da magistratura, eu fui procurador do Estado durante alguns anos e fiz grandes amizades lá. E um dos mais brilhantes da minha geração, todos conhecem, que é ninguém menos que o ministro Luiz Roberto Barroso, que entrou na mesma época que eu lá na Procuradoria. E o Luiz Roberto, já naquela época, escrevia com muita proficiência, e uma vez ele mostrou um esboço de um artigo doutrinário que ele estava começando a escrever, criticando a mania que as pessoas já tinham naquela época de inventar a pólvora, descobrir a pólvora, falar sobre o sexo dos anjos e achar que estava dizendo algo de muito importante. Então, o subtítulo do artigo que ele escreveu na época, me lembro até hoje, era "O papel aceita tudo". Bom, hoje em dia é a tela que aceita tudo, né? Então, as pessoas escrevem aquilo que lhes passa pela cabeça nas redes sociais, porque ali se faz uma propaganda de si mesmo, né? E, na maioria esmagadora das vezes, infelizmente, de uma superficialidade aflitiva, a meu ver, né? Então, aqui, o que me chamou a atenção é a maneira como Machado de Assis atualissimamente nos traz essa questão de que vamos desenvolver a mediocridade e, sobretudo, façamos propaganda dela
e aí nós vamos alcançar o sucesso. Isso é de uma ironia, de uma crítica social realmente muito, que me chamou muito a atenção, né? Então, é isso que eu queria inicialmente partilhar com vocês, e queria ouvir a opinião dos meus caríssimos amigos e colegas que participaram dessa jornada. Eu queria pegar esse gancho da atualidade. Oi? Beth, Oi. Antes de passar a palavra para você, eu queria dizer que estão aqui, né? Eu vi aqui como a Marques Porto, que também é juíza federal, foi juíza do trabalho, e falou que também quer participar dessa nossa roda de conversa. Seja muito bem-vinda, e todos os outros que estiverem aqui também. Então, a gente ficar atento que as pessoas estão aparecendo e querem participar da roda, tá bom? Desculpa, Beth. Então, vamos assim tentar cada um de nós falar rapidamente essa questão. A gente passa para as pessoas que estão aqui também como convidadas, assistindo, e depois a gente dá uma outra rodada com a gente. Pode ser assim? Perfeitamente. Então vamos lá. Beth, por favor. Então, eu queria falar sobre essa atualidade, que é uma coisa que me impressiona muito. Afora o humor do Machado de Assis, que muitas vezes comunica o que ele precisa comunicar com muito mais fluidez, né? E essa atualidade é uma coisa impressionante, porque se você prestar atenção, até hoje nós somos reféns da mediocridade, que invade os governos, que invade todas as instituições mais importantes, algumas até que se dizem intelectuais. Então, assim, é impressionante como que a ironia dele vai no ponto. E a outra coisa que eu queria colocar é que ela hoje é tão atual porque, na verdade, a gente nunca mudou, né? Nós continuamos privilegiando o status quo, né? E continuamos submissos à classe dominante, né? Quer dizer, quando eu falo nós, né? Eu estou querendo dizer as pessoas comuns, né? Elas ficam sempre submetidas àquela classe dominante, que a quem interessa a mediocridade, para que ninguém tenha ideias novas, para que ninguém faça funcionar a imaginação e saia desse limo. Era isso. Obrigada, Beth. Quem vai falar agora? Eu quero aproveitar, pegando o gancho do Renato e da Elizabeth, trazer essa questão mesmo da atualidade. Essa roupagem exterior, né, que o pai procura passar para o filho, não se comprometa, não fale nada que seja diferente do que os outros pensam, não crie polêmicas. Volto a dizer, isso é extremamente atual, que nós vemos a todo momento no nosso ambiente de trabalho, qualquer roda social que nós entremos, sempre vemos essa questão de que as pessoas, às vezes, procuram vender sempre uma imagem de que para agradar, né? Agradar de alguma forma, não me comprometa. E então, o que me impressionou muito nesse conto é a atualidade, como ele pode, escrito em 1882, ser trazido para hoje, ano de 2021, as coisas que acontecem. É isso. Só complementando assim, na verdade, eu acho que é atual porque a sociedade está andando para trás, né? Assim, porque quando você chega em 2021, você começa a discutir conhecimentos já consagrados. A Terra é plana, a vacina é precisa. Não. Eu falei, gente, a sociedade está retornando, né? Então está alcançando o Machado de Assis lá em 1800 e pouco, porque, na verdade, eu acho que assim, é algo inacreditável agora, né? Eu fico muito assim, curioso em saber como é que Machado de Assis seria se ele tivesse agora, atualmente, como é que ele faria essa análise, né, da sociedade atual, né? O que ele escreveria atualmente, porque é algo assim... Do Lex Sotan, na veia. Tem uma pessoa com a mão levantada, eu não sei se a gente vai falar primeiro, assim. A gente pensou em dar uma roda inteira para depois passar para as pessoas, né? Ok, então, vamos lá, falta Ana, Raquel e Paula.
Eu vou aqui entrar, porque eu queria falar duas coisas. Primeiro, dizer a todos os presentes, agradecer a todos a presença, e dizer também que a nossa proposta de uma roda de conversa é isso que vocês estão vendo aqui. Né? Nós somos aqui leitores de Machado de Assis, juntos refletindo sobre um texto. A única diferença entre nós, quer dizer, vocês provavelmente o leram também, mas nós já batemos alguns papos, já tivemos algumas rodas de conversa a respeito desse tema. E eu diria a respeito do texto, que é realmente impressionante, agora eu já escutei várias vezes as pessoas dizerem se o Machado de Assis era um homem à frente do seu tempo, era um visionário, mas acho que agora o Ricardo definiu. A gente é que andou para trás, né? E ontem o Wisnik se referiu à mudança que não muda, né? A gente pensa que as coisas mudam, mas a gente está sempre no mesmo lugar. E a parte que me coube, que foi exatamente o início dessa teoria do medalhão, eu fiquei muito impressionada quando a gente começa a leitura e vê que ele diz assim, olha, você pode ser tudo na vida, você pode ir para as artes, para as letras, para a indústria, para o comércio, para a magistratura, para a imprensa, mas olha, o bom mesmo é ser um medalhão. E tudo que eu queria na vida era ser um medalhão. Então, assim, isso é algo que já cria um impacto. E ele tem frases memoráveis, né? Eu só pensaria que ter uma pessoa de uma inópia mental. Depois ele diz uma invejável vulgaridade, né? Te voltes para uma invejável vulgaridade, né? Nada que tenha a ver com reflexão, né? Não pode pensar, não pode raciocinar. Então, assim, infelizmente, a gente constata em 2021 que a gente tem muita obscuridade, né? Muita inópia mental, né? Muitas coisas acontecendo à nossa volta. E ontem, ouvindo o Wisnik falar da mudança, eu acho que esse texto, não é, Silvia, se eu não estou enganada, se eu não anotei errado a aula, que eu ontem estava anotando a aula do Wisnik, eu acho que ele se refere que esse acho que é um dos primeiros, ou o primeiro texto dessa mudança do Machado de Assis, e é muito interessante que ele faça essa mudança exatamente definindo o que é um medalhão. Então, eu acho que foi, talvez, marcando, né, essa mudança radical que aconteceu na vida dele. Quer dizer, estou aqui no achismo de quem é leitor, tá? Porque, e ouvindo o Wisnik ontem, eu diria que Machado de Assis, se ele estivesse vivendo em 2021, talvez ele não tivesse produzido isso tudo, ou tivesse produzido tudo isso depois de umas boas sessões de psicanálise, né? Mas, enfim, eram só essas pinceladas aqui de quem está lendo, né, desavisadamente um texto de Machado de Assis. Segue a conversa. Eu também gostaria de fazer um breve comentário assim sobre o trecho que eu também li. Quando ele... Assim, na verdade, a obra transcende a época, né? Ele é muito, como todos já disseram, ele é muito atual, porque o ser humano, na verdade, ele mantém, né? Parece que pouco muda ao longo de todos esses anos. A gente consegue enxergar traços fidedignos, assim, muito reais, né? Na atualidade. E, enfim, quando ele fala uma frase assim que me assim deixou pensativa, né? Quando ele fala a solidão é oficina de ideias. Ele constrói o raciocínio, né? De que o filho não deveria ter ideias, de que ele deveria ser sempre dotado que ele era dotado de uma inópia mental. E ele constrói esse raciocínio e ele fala, olha, a solidão é oficina de ideias. E hoje, cada vez mais, o que a gente vê é que as pessoas têm dificuldade de ser sozinha, né? De estar sozinha, até mesmo por conta das redes sociais, né? Mas aonde você consegue realmente se encontrar consigo mesma e ter a ideia e a concepção sobre a perfeita visualização sobre os fatos é quando realmente você se encontra sozinho, né? Com as suas próprias convicções, raciocinando sem estar o tempo todo bombardeado de informações de todos os lados, né? Então, essa frase acho que é muito verdadeira e se adequa muito, né? A solidão é oficina de ideias. Realmente, né? Para você pensar, você tem que ter um encontro consigo mesmo.
E outro ponto também que me chamou muita atenção foi quando ele fala, né, quando ele fala faz-se as leis, faz-se uma lei, aí já puxando um pouco, né, para a parte jurídica, enfim. Faz-se lei, executa-se, não produz efeito, subsiste o mal. E aí ele conclui que, para evitar o enfrentamento, a discussão sobre as causas, basta que você traga uma frase de efeito, né? Antes das leis, reformemos os costumes. Ou seja, você resolve o problema sem um problema muitas vezes complexo, sem qualquer estudo, sem qualquer reflexão. Você coloca uma frase que resolve todos os problemas. Reformemos os costumes, né? Simples assim. E pronto. E aí você afasta qualquer tipo de enfrentamento, que é justamente o que o medalhão não quer, né? Não quer criar polêmica, né? Ele quer se manter ali naquela posição, de agradando a todos, cada um pouquinho. Então, assim, são questões realmente que transcendem muito a época, também pelo fato de que o ser humano acaba se desenvolvendo sempre e esbarrando sempre nas mesmas questões, né? Então, por isso também que ele é muito atual. Então, é só essa reflexão as reflexões que eu trouxe aqui para o debate. Eu estou ouvindo a Paula falar e me veio à mente um desdobramento dessa reflexão que é justamente nesta linha, quer dizer, as coisas não mudaram e eu acho até que elas estão piores. Por quê? Porque a vida é muito corrida, exatamente a Paula falou de redes sociais, que as pessoas estão sempre ocupadas. Outro dia eu fui ao tribunal, coisa rara, né, por causa da pandemia, mas tem vezes que a gente tem que ir, e tinha lá um cartaz, num dos corredores, que dizia o seguinte: cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Então, acho que hoje, até muito mais do que na época do Machado, nós corremos um perigo maior ainda, né? Com essa vida ocupada demais, nós todos queremos aparecer como medalhões e aí caímos nas redes sociais, né? Caímos na rede das redes sociais. Então, nas redes sociais, todos aspiram a serem medalhões. E aí você se utiliza dessa mídia incrível, né? que no século XIX não havia, quer dizer, os meios de comunicação eram muito mais precários, e hoje, então, o perigo está muito maior, a meu ver. O perigo está muito mais solto, porque eu não vou aqui, né, não ia acabar hoje, com o rosário de bestialógico que aparece nas redes sociais, cada um se achando o dono da razão, né? Então, me parece que essa é uma denúncia do Machado, realmente com a clarividência que lhe era peculiar. Então, nós recuamos, como o Ricardo falou, mas agora retornei ao século XXI para nossa tristeza, porque recuamos em evolução e temos hoje perigos muito maiores de discordâncias, de guerras, de todo mundo ser dono da verdade, não é? Todo mundo, enfim, querendo ser o seu medalhão. Excelente colocação. Renato, só um instantinho, é só para a gente ser democrático com todos. A Raquel não falou, e o combinado é que a Raquel falaria, e depois a gente passaria... Não, imagina, a gente passaria para o público que quiser falar. Então, nesse sentido, eu vou pedir para a Raquel, se a Raquel quiser falar, e logo depois eu vou passar para a Comba, que já levantou a mãozinha, e quem quiser também falar, só para a gente saber, levantem a mão para a gente poder passar, e depois a gente faz mais uma rodada. Na verdade, eu estou aqui tentando organizar para a gente ser o mais democrático possível, porque o gostoso é ouvir todos, né? Eu também estou aqui querendo falar muito, mas eu acho que não é isso, não é o momento. Acho que é o momento de ouvir todos. Vamos lá, então? Não, imagina, Raquel. É até difícil falar, né, por último, depois de tanto que foi falado aqui, mas o que me chamou a atenção, que para mim, uma conversa bacana de um pai para o filho a respeito do profissional, do futuro profissional, seria assim: meu filho, o que você gosta? Quais são as suas aptidões? E a partir daí o pai orientar: filho, mas você não acha que o mercado de trabalho está ruim para isso? Ou melhor para aquilo?
e orientando, mas de acordo com a vocação do filho, com o que ele quisesse, porque eu entendo que só colocando amor naquilo que você faz, que você vai ter um sucesso profissional e pessoal. E essa teoria do medalhão é o oposto disso tudo, né? Ele até critica Dom Quixote, ele fala que Dom Quixote é um lunático, que ele objetiva ações heróicas. Então, ele é um pragmático. O que você tem que ser, meu filho? Você pode ser qualquer coisa, do parlamento, da agricultura, mas você tem que ser um medalhão. Tem que ser uma pessoa de rótulo. E não de conteúdo, né? Tem que ser uma imagem, ele tem que matar um carneiro e oferecer aos amigos, ele tem que reservar assentos para a imprensa, para que ele possa ser divulgado, mas ele não precisa de pensar, ele não precisa de questionar o status quo, ao contrário, ele não pode se envolver em temas polêmicos, em confusão. Então, assim, a meu ver, seria o oposto de uma conversa que eu teria com o filho, né, com a filha, sobre o futuro profissional. Vamos passar, então, para Comba Marques Porto. Também juíza, que nem vocês. Depois você vê que tem uma moça chamada Patrícia, que também estava com a mãozinha levantada. Só Tá bom, então. Patrícia, já vi ali a mãozinha dela, só não tinha lido o nome dela, mas já vi a mão. Comba, pode falar, Comba. Você está com seu microfone desligado. Agora sim. Não estamos ouvindo. O microfone da Comba está desligado. É técnica, pode ajudar a gente? Será que todos estão desligados? A técnica pode... Agora sim. Agora está. Gente, parabéns, primeiro de tudo, prazer estar com vocês aqui, meus colegas do Estado. Eu sou juíza do trabalho aposentada já há algum tempo, então já estou até mais disponível para ficar nesses outros lugares que nós gostamos, mas eu até comentei ali, é bom a gente, mesmo quando na ativa, passear um pouco fora daquele figurino que nós bem sabemos o quanto ele o quanto ele nos exige, né? E então vocês estão de parabéns. Silvia é uma querida amiga hoje já, da qual me aproximei através de uma atividade promovida pelo próprio tribunal, que foi a exposição das mulheres na Constituinte, e Silvia é uma fomentadora de cultura, é assim, uma amizade que chega trazendo para você sempre um alento, né? No sentido de te desalojar das mesmices, né? E aí eu entro aqui na minha opinião, nós já lemos, eu já tinha lido esse conto recentemente, e ele é muito bom, realmente, ele é ótimo, e juntando com a maravilhosa aula do Wisnik ontem, eu fiquei agora, foi até legal, porque eu já tinha lido recentemente, mas agora, depois de assistir a palestra do Wisnik, eu já comecei a imaginar umas outras coisas que naquele momento não me ocorreram, né? E a questão da ironia que o Wisnik trouxe, nos iluminou ontem, e que é visível na obra dele, né? A gente percebe que eu até antes do direito eu estudei literatura, eu fiz o curso de português e literatura na então UEG, hoje UERJ, e eu estudei literatura brasileira com o professor Ivo Barbieri, que foi assim, um ótimo mestre, Dirce Cortes Riedel, que era outra teórica da literatura. Foi um período um pouco conturbado, porque eu também fazia muita atividade política. Até uma vez o meu professor disse assim, Comba, sai do pátio, vem para a literatura. Mas eu estava naquela época no pátio total. Mas, enfim, o que eu vi aqui agora com esse olhar, depois de ouvir o nosso professor Wisnik? A questão da ironia neste conto, ela realmente, vocês falaram aí, alguém falou, ela projeta isso para um futuro que ele sequer podia imaginar que estaria, digamos, se iluminando por esse texto dele, porque
ela soa aqui como crítica a uma tradição modelar brasileira que é a do abafamento da cultura em prol do sucesso, em prol da facilidade na vida, não é? Então, ele, ao definir a teoria do medalhão, ele faz uma crítica profunda a essa nossa herança que vem lá do Império e passa por uma república declarada sem a participação popular. Me ocorreu isso aqui enquanto vocês liam. Então, ele está ali apontando para a gente o rol do faz de conta como um projeto de vida. Me lembrou até aqui, o meu marido é professor universitário e às vezes ele comenta coisas lá, aluno que na tese de mestrado ou de até doutorado copia um pedaço inteiro de um livro e se por um acaso o orientador, a banca, não tem um conhecimento profundo da teoria, da literatura sobre o tema, esse aluno vai ser aprovado e ninguém vai perceber. Por sorte, os professores lá com que meu marido convive são pessoas muito atentas e pegam os caras na botija, porque isso é a teoria do medalhão. O cara ganha lá a sua medalha, mas não aprofundou, não estudou. Isso é muito a cara do Brasil hoje, né? Dos desvios, digamos assim, de valorização da cultura, do saber e do conhecimento. Então, esse conto é realmente assim, muito interessante. Eu estou relendo Machado, estou também... algumas coisas eu não tinha mesmo lido, porque a gente não lê tudo, como eu também estava um pouco no pátio, como eu falei, fazendo política, eu não li tudo. Mas é demais, e é bom reler, é para reler. Como é delicioso reler o Machado beirando os 76 anos, como eu estou, entendeu? É uma injeção de vida, aquilo que ele escreveu lá em 1882 e 1880, naquele período todo que escreveu, é uma lição de atualidade, de vida e de inteligência. Isso é muito bom para nós. Magistrados, não magistrados, seja quem for, eu acho que merece o Brasil de Machado, quer dizer, a cultura do tempo de Machado, quando ele diz coisas, a gente lê coisas, né? Mas isso não tem a menor importância. O importante, quer dizer, é que a profundidade que ali está. É isso que eu queria dizer aqui, mais uma vez parabenizando vocês por essa atividade cultural e a Emerge também, e a minha querida Silva sempre. Um beijo para todos. Obrigada, Comba. Agora, a que levantou a mãozinha ali, que está ali. Gente, boa noite, eu sou Patrícia, sou advogada e também professora de literatura. E é uma responsabilidade, né, falar depois da doutora Comba. Eu queria trazer uma contribuição exatamente da teoria literária, o conceito de alteridade. Me chamou a atenção que o pai fala para o filho, né, eu não sou um medalhão. E o conceito de alteridade é exatamente no texto, né? Quem sou eu diante de você? Eu só posso saber quem sou eu diante do outro com quem eu mantenho o meu texto, né? Eu vou construindo a minha identidade com esse outro que não sou eu. Então, eu não sou um medalhão, mas eu imagino o que é ser um medalhão. E ao descrever o que é ser um medalhão, eu descrevo o que é ser um medalhão exatamente desqualificando o que é ser um medalhão. Então, esse conceito de alteridade, eu acho que é importante a gente situar, porque o que é ser um medalhão? Né? Ser um medalhão é dominar uma determinada teoria científica, é falar a partir de uma determinada área científica que eu domino, né? Eu não consegui ser isso. E a partir do momento que eu não conseguir ser isso,
eu acho que aquelas frases de efeito, na verdade, eu construo um ethos desqualificando o que é ser um medalhão. Na verdade, esse conceito de alteridade, na verdade, eu imagino o que é ser um medalhão desqualificando. E o Machado de Assis, ele fazia uma crítica, né? Por que isso é tão atual? Porque o Machado de Assis, ele fazia uma crítica à classe média em geral, e tem essa necessidade de, muitas vezes, de parecer ser importante, né? Quantos de nós queremos colher frutos daquilo que não plantamos? Queremos parecer ter títulos de coisas que nós não colhemos, né? Não fizemos o curso, mas queremos parecer ser importante, ou nas redes sociais, ou em círculos. Então, eu acho que esse conceito que vem da teoria literária também nos ajuda a entender a crítica, né? A ironia que o Machado faz. E ele, o tempo todo, o pai descreve o que é ser um medalhão, mas, na verdade, desqualificando aquela pessoa que, na verdade, é um medalhão, que pode realmente ser um medalhão, né? É como se eu, que sou advogada, desqualificasse uma outra carreira, o que é ser um magistrado, um medalhão. Olha, e eu começo a tecer comentários do que é ser um medalhão, que, na verdade, olha, eu sonhei em ser isso, mas, na verdade, olha, é usar frases de efeito, na verdade, é usar brocados latinos, e aí ele vai construindo esse texto que, na verdade, desqualifica. Eu sonhei em ser isso. E isso é tão atual porque a gente vive isso, né? De pessoas que o tempo todo estão desqualificando a ciência, desqualificando o conhecimento, desqualificando a cultura, desqualificando a educação. Então, eu acho que esse conceito de autoridade, né? Eu não sou um medalhão, eu sonhei em ser um medalhão, eu quero isso para você. E o que você tem que fazer para ser um medalhão, que, na verdade, você não precisa estudar, nem ter... ele fala para o filho, você não precisa estudar, ter se dedicar muito, você precisa parecer. Então, eu acho que isso é atualizado e é tão atual porque a obra do Machado ele sempre se baseou nisso, né? Na crítica à classe média, que também aparece em outras obras, né? Em Memórias Póstumas. E aí eu destaco essa passagem que ele fala, eu não sou um medalhão, eu sonhei em ser um medalhão, e, na verdade, como ele não é e sonhou em ser, ao longo do texto, ele vai desqualificar. Ou seja, é aquela pessoa que não é e vai dizer o que é ser. Veja que é um paradoxo, né? Como é que eu não sou o medalhão? Nunca não sou o medalhão, mas eu posso dizer o que é ser. Como é que eu, que não sou, sei lá, médica, posso dizer o que é ser médico, se eu nunca estudei medicina? E eu acho que isso é atualizado, né, no contexto que a gente vive hoje, e é tão atual, porque é realmente isso, né? A gente vive isso atualmente, o negacionismo da educação e da cultura. Então, eu acho que esse conceito de alteridade ele nos ajuda a entender essa crítica, essa ironia do Machado. E essa contribuição que eu tenho a fazer, que ele vai construindo uma imagem, né? Eu tenho uma imagem do outro que, na verdade, o desqualifica. Então, eu me coloco num lugar a falar de alguma coisa pela qual eu não tenho nenhuma habilidade, nenhum conhecimento. Então, eu acho que esse conceito de alteridade e de ethos do outro que eu vou construindo nos ajuda a entender qual é a crítica exatamente que o Machado faz. E no final, para fechar, ele fala, né, que eu queria destacar, que eu acho que o Machado ele escolhe as palavras, né? Vamos dormir que é tarde. Rumina bem o que te disse, meu filho. Ou seja, rumina
eu acho que fecha essa ideia, né, de que você não precisa pensar, né? Você precisa ruminar. É uma palavra que fecha exatamente isso. Essa que é a contribuição que eu queria trazer. Obrigada. Patrícia, né? Eu vou, já que na rodada eu fui a primeira a falar, então gostaria de falar. Eu acho, assim, a minha leitura, apesar de ouvir e achar muito interessante as coisas que a Patrícia falou, a minha leitura é que, na verdade, o que o Machado está trazendo para a gente é justamente essa questão da aparência, né, do ser e do parecer. Ele vê o medalhão não como uma profissão, né, não como ele vê como um rótulo. Você pode ser qualquer coisa, desde que você tenha este rótulo. Então, você pode ser um artista, pode ser um escritor, pode ser um médico, pode ser um magistrado, pode ser um agrônomo, pode ser o que quiser, mas o importante é que você tenha esse rótulo de medalhão. Então, eu acho que ele está fazendo uma crítica de uma sociedade que dá mais valor à aparência do que à essência. Eu acho que o próprio nome medalhão leva a gente a pensar o que é ser um medalhão. E aí ele descreve esse medalhão que ele não conseguiu ser, né, esse pai. E ele talvez não tenha conseguido ser porque ele não dominou, ele teve ideias próprias, né? E ele diz, para ser medalhão você não pode ter ideias próprias. Então eu não acho que ele está falando de um lugar que ele não conhece, a que eu vejo. Ele está falando de um lugar, de uma sociedade que exige que você seja uma coisa que você não é, né? Você precisa, isso é o que eu li e que eu entendi. E aí eu acho que tem uma coisa que aparece muito no Machado, nesses contos que são a teoria da alma, né? Que é justamente o momento em que você tem que fazer, e que o Wisnik falou isso ontem tão maravilhosamente bem, né? Em que você tem que fazer uma escolha, o que você vai ser na sua vida, uma escolha de que aí envolve o que a Paula falou também, né? Que é uma escolha sua com você mesmo, que tem a ver com a solidão, que tem a ver com o autoconhecimento. Para você fazer uma escolha de consciência, você tem que saber quem você é. Então, eu acho que o Wisnik falou isso muito bem, que teve um momento que o Machado, ele optou por não ser um medalhão, ele optou por ser o Machado essência e não a aparência. E é quando ele dá o grande salto dele, né, que os estudiosos falam a partir dos papéis avulsos e a partir do Memórias Póstumas, né, em que ele coloca um morto, que é exatamente isso que você falou, um morto, né, um homem de classe média alta, né, de elite, portanto, que está morto, portanto, ele pode falar o que ele quiser, e ele dizendo quão a vida dele foi vazia, né? Então, assim, e aí você vai vendo essa coisa dessas vidas vazias, dessas pessoas que passam uma vida inteira sem ter uma essência, sem ter um objetivo, sem ter uma função, inclusive, dentro da sociedade, já que Comba trouxe aqui a questão política, a questão do pátio, né? Que aí a gente, voltando para os gregos, né? A questão da polis, né? Qual é o nosso lugar na cidade? Essa cidade que é nossa, essa cidade que é a polis, no sentido grego da palavra, no sentido político da palavra. Essas pessoas que não contribuem com nada, né? Ou contribuem fazendo justo o oposto, né, do que deveriam contribuir, porque só pensam em si o tempo todo. Então, assim, se tá bom para mim, então tá ótimo. E, bom, mas você tem o outro aqui do lado, né? E o outro tá bom para quem está aqui do seu lado? Não, mas ele eu não vejo. Eu não tenho condição, e aí a gente fala nessa palavra que você falou várias vezes, a gente não tem condição de se colocar no lugar do outro. A alteridade, né, que eu acho que é tão importante. Acho que eu já falei demais, mas eu queria dizer que esse medalhão, esse nome que ele usa, é um rótulo que você pode usar para qualquer coisa. E tenho certeza que todos nós conhecemos medalhões na literatura, medalhões na ciência, medalhões, e a gente teve um exemplo ontem de um homem que passou a vida inteira dele estudando, né, que é o Wisnik, e a simplicidade dele, porque quanto mais você estuda, mais você chega à conclusão que você não conhece nada, porque tem muito mais coisa para conhecer, né? Então,
essa humildade, é muito lindo. Eu acho que Machado realmente ele é um visionário como todo grande artista, porque ele está à frente do seu tempo, porque intuitivamente ele percebe o que nós humanos somos e a tragédia que isso é, né? E como pesa. Talvez por isso que talvez ele tenha precisado escrever, né? Para falar o que ele pensava, ele precisou fazer as memórias póstumas de um homem, né? É só isso, assim. Mas foi muito legal ouvir o que você falou com relação à teoria literária. Passando a palavra agora para o Renato, que é quem está comandando a roda de conversa. Renato. Renato, eu vou invadir aqui antes de você. Ótimo, ótimo. Eu já ia pedir a sua intervenção como... Eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com Machado de Assis, não, mas eu estou aqui impressionada, porque a doutora Comba disse que antes de ser da área do direito, estudou na Faculdade de Letras. Aí depois vem a doutora Patrícia, que também, não sei se antes ou depois, em que ordem isso veio na sua vida, mas também deve ter feito uma Faculdade de Letras e o direito, né? E eu também fiz isso na minha vida, né? Eu, antes de fazer a Faculdade de Direito, eu fiz a Faculdade de Letras, só que eu não fiz na UEG, eu fiz na UFRJ, depois eu estudei na UERJ, quando eu estudei na UERJ já era UERJ, mas assim, e é muito curioso, que eu não sei se aconteceu com vocês, doutora Patrícia e doutora Comba, deixa eu deixar os doutoras de lado, né? Já que eu sou leitora, Patrícia e Comba, que eu tinha alguns professores da faculdade que eram também advogados, que trabalhavam, que eram professores universitários, e um deles, o meu professor de grego, né, que eu estudei grego, tinha aula de grego, quando eu disse para ele, eu toda empolgada, porque eu fiz ao mesmo tempo uma parte da faculdade, professor, estou fazendo direito. Aí ele virou-se para mim, ele era português, com um sotaque ainda bem forte, não sei o que tu fizeste pior, minha filha. Ou seja, que curso pior eu podia escolher, se letras ou direito. Eu digo a vocês que eu acho que eu escolhi 2 cursos maravilhosos, e agora, por felicidade, a cultura está chegando, voltando para a Emerge, não está chegando, porque essa preocupação com as atividades culturais já existia. Mas eu fico assim, um pouco espantada, e a gente sabe que vários escritores, né, que estão por aí também trabalharam como advogados, né, alguns foram diplomatas, então, uma série de fatores. A minha observação não era nada de Machado de Assis, é que eu fico aqui escutando essas observações, e é muito interessante como é que cada um de nós traz para a leitura a sua experiência, o seu conhecimento, e o Wisnik, não foi ontem que ele disse isso, não, eu assisti uma aula dele na internet, em que ele disse o quão interessante é você reler os textos, né? E que a cada vez que a gente lê de uma maneira diferente, né? O que a gente leu lá nos bancos escolares, né? Que para essas meninas jovens que estão aqui está muito mais perto do que para os mais experientes que estão aqui, a gente se lê agora vai ter outra, vai fazer uma leitura completamente diferente, né? Desculpa invadir aqui, Renato, estou retornando a palavra para você e vou ficar caladinha aqui agora. Imagina, a gente precisa mesmo de fermentar essas ideias, porque nós estamos realmente numa roda de conversa, e um assunto puxa o outro. E eu estou cada vez mais convencido de que a arte é que está nos salvando, nessa pandemia e fora dela. Só que antes da pandemia, eu não me dava conta de como a arte salvava, né? Então, quer dizer, aqui, todas as manifestações artísticas hoje estão sufocadas, né? Mas que quanto mais se sufoca, mais elas vêm com força, me parece. Então, todas as colocações que Machado de Assis nos trouxe aqui estão expressadas de alguma maneira em um ponto ou outro da música, da própria literatura, do cinema, do teatro. Quer dizer, essa pessoa que esse pai quer que o filho se torne, ele até invocou Maquiavel, né? São lições que remontam a Maquiavel, me fazem lembrar um personagem do Woody Allen, de um filme antigo chamado Zelig. E no Zelig, o camarada imitava, ele era um camaleão, ele imitava os ambientes onde ele aparecia. Então, de uma forma inconsciente, mas depois deliberada, ele acabava se dizendo as coisas que as pessoas queriam ouvir, né?
Então, quer dizer, é uma deturpação da empatia, porque a empatia, enquanto essência, a gente sabe que é algo que se tem que buscar, porque é um dos aspectos mais nobres da alma, a meu ver, é a empatia, você se colocar no lugar do outro. Mas no caso do Zelig, no caso desse aprendiz aí de feiticeiro, do Conde do Machado, ele quer mesmo que fazer sucesso para dizer coisas agradáveis que as outras pessoas vão gostar de ouvir, né? Então, esse eco é que me faz, vamos dizer, melhorar como pessoa hoje em dia. Quer dizer, cada vez mais, aqueles que convivem comigo, hoje em dia, muito mais no vídeo do que pessoalmente, infelizmente, né? Sabem como a mim me emocionam essas situações em que a arte está salvando a vida, porque a vida está muito difícil de ser vivida, né? Eu tenho a impressão que Beth ia tecer um comentário, antes de eu fazer aquela descortesia com a minha querida Raquel, que eu passo desculpas de novo em público, eu, né, me meti na hora que ela ia falar, na empolgação. Não, né? Não estamos entre amigos. Mas não sei se Elizabeth ia atalhar. Não, tinha a ver com o que você tinha acabado de falar, mas você voltou a falar. Essa questão de querer agradar os outros, né? Então, além de você, na internet, querer estar sempre certo, tem essa questão dos likes também, de você fazer tudo para agradar os outros, né? Inclusive, tem um Black Mirror, um episódio do Black Mirror, acho que na 2ª temporada, muito interessante, que os likes viraram moeda de troca. Então, a pessoa, se ela não tem likes suficiente, ela sequer consegue colocar um combustível no carro, comer um sanduíche. Ela chega a uma situação de miserabilidade absoluta, porque ela tem poucos likes. E, muitas vezes, esses likes são negociados, né? E negociado na base da vulgaridade, claro, né? E da mediocridade, sobretudo. Era só para acrescentar a questão dos likes, a questão de querer estar sempre certo, né? Você está falando grego para mim, que nem o meu professor lá na Faculdade de Letras. Por que grego? Por quê? Eu não sei o que é isso. Eu sou like é você dizer que gostou. Não, de não, isso postagem. Dá o like. Curtido, como é que troca isso? Por que fica numa miserabilidade? Não tem nada? Isso é uma seriado de distopia, tá? Que parece um futuro relativamente avançado. E os likes viram moeda de troca. Claro, muito interessante, é super interessante Obrigada por decifrar. Esse episódio é porque é monetizado, desembargadora. Quanto mais likes você tem, mais seguidores, mais possibilidade de transformar isso em dinheiro. Aí você começa a usar uma roupa, dependendo do escopo do seu Instagram, do seu Facebook, começa a representar marcas, serviços, e aí vai sendo monetizado, conforme os likes que recebe. Entendi. Para você ver como nós somos de outra época, né? Porque agora, eu sou da época em que telefone fazia ligação telefônica. Eu custei a entender essa questão da monetização no YouTube, mas não consigo ver porque botou lá o botãozinho do like. Eles ganham dinheiro de alguma maneira, né? Na verdade, eu gostaria de colocar uma coisa. Só para terminar, porque aqueles que me conhecem sabem que eu gosto muito de ouvir e falo muito pouco, né? Mas, para mim, uma frase que me marcou, e eu acho que ela poderia ser a única do texto, é quando ele se refere às ideias e aconselha o filho que o melhor de tudo é não as ter absolutamente, ou seja um ninguém em termos de ideia, porque senão você não alcançará a questão do medalhão, não será nunca um medalhão. O Renato também falou sobre o Maquiavelli, né? Na verdade, ele termina o texto falando: guardadas as proporções, a conversa dessa noite vale o Príncipe de Maquiavelli.
Na verdade, assim, a gente acha que esse texto é atual e ele já achava que era atual desde Maquiavelli, né? Ou seja, 1513, né, que foi o Príncipe de Maquiavelli, e já em 1800 ainda, ou seja, é uma sucessão de coisas que se repetem desde talvez de 1513, né? E conceitos, né? Mas eu, assim, acredito que o mais importante, assim, refletindo sobre uma forma de também trazer isso tudo para um lado positivo, é reconhecer também essas atitudes, né, e se abster desses comportamentos, né, tentar, assim, cada vez mais buscar verdade, né, verdades, porque realmente acho que não traz, assim, não acrescenta, né, esse tipo de conduta do medalhão, né, que a gente não precisa mais desses medalhões. Me parece que essa é a função, de novo, da literatura, da arte, da música, né? Quer dizer, nos trazer a reflexão. E aí isso poderá ser, e até é uma frase óbvia, é até um clichê, mas o óbvio tem que ser dito, né? Quer dizer, quando a gente repete de uma forma bela, porque o Machado sabia dizer a verdade de uma forma bela. Esse é um dos grandes atributos dele, porque ele era um sábio que escrevia de uma forma agradabilíssima, né? Então ele nos traz, quer dizer, isso que me encanta, quer dizer, no Machado, e de novo, de quem me ouve até acha que eu posso entender alguma coisa de Machado de Assis, sei muito pouco, mas acho que o pouco que eu sei me encanta, a poesia me encanta, junto com as demais manifestações da arte. Eu me lembro de um diálogo que eu tive com a minha filha, quando ela era bem pequena, ela está com 27 anos, e estava recém-alfabetizada, e ouviu, eu mostrei Mulheres de Atenas, do Chico Buarque. E ela não tinha ainda como perceber toda a crítica, toda a ironia, então ela ficou revoltada. Falei, pai, essa letra é um absurdo, está esmagando as mulheres, está falando mal das mulheres, fazendo que as mulheres têm que ser isso, ter aquilo. Eu falei, não, minha filha, isso é ironia pura, isso é crítica, isso é dizer, não façam, né? Não mirem-se nos exemplos, né? Quer dizer, portanto, é uma maneira, né, de você, através da arte, nos trazer a reflexão, né? Que é o que nos trouxe Machado nesse tema e como em tantos outros, né? Silvia, não sei se estamos aí com tempo na verdade, eu queria falar duas coisas antes de terminar, mas, assim, lógico que passando de novo a palavra para vocês, que ainda são 20h14, mas é só para eu não esquecer. Primeiro, eu queria dizer que isso não foi dito em momento algum, e até foi o Luiz Chegasso que me lembrou de falar, é que, ao fundo, no plano de fundo das janelas dos nossos leitores, nós escolhemos colocar a Casa do Machado de Assis, que fica na Rua do Cosme Velho. Então, a cada dia, essa casa vai estar presente, como sendo uma forma de homenagear, né, o Machado de Assis. A gente está visitando o Machado de Assis, e cada dia ela está com uma cor diferente. Ontem nós começamos com a cor amarela, né, lembrando um pouco o bruxo do Cosme Velho, que o Drummond fala, né, há um bruxo com amor, que ele visita a casa e que ali tem pensamentos que deixam de ficar amarelos e passam a ser vividos de novo, né? Então, o amarelo, a coisa do antigo, e, ao mesmo tempo, a coisa do valoroso, do ouro, do dourado. Então, a gente trouxe a casa amarela. E hoje, como a gente está de noite, né, no encontro de pai e filho, conversando à noite, à meia-noite, a gente trouxe a casa azul, meio azulado, né? Então, assim, a cada dia essa casa vai mudar de cor. Eu achei importante porque nós estamos, assim, também na questão da acessibilidade, e as pessoas que não estão podendo ver essa casa, mas poder saber que a gente colocou uma casa como plano de fundo dos nossos leitores. Isso é uma coisa... Silvia, e também quando a gente saiu de cena, o que apareceu, né? E a outra coisa, hoje, quando saiu de cena, teve um medalhão, né? Apareceu um medalhão, e que no meio tinha um Machado de Assis.
né, que é o nosso grande medalhão, o primeiro acadêmico da Academia Brasileira de Letras, mas de verdade um grande escritor, não um medalhão rótulo, né? Um medalhão que merece essa medalha, né? Então, o botão, em vez de ter o botãozinho com a carinha de cada um de nós, né, de cada um dos leitores, veio a carinha do Machado, coroado por uma, né, folhas de louro, né, ao redor dele, como se fosse um medalhão. Então, assim, eu queria dizer isso. Tinha um outro aviso também, que infelizmente hoje a gente não conseguiu simultaneamente apresentar no YouTube. Houve um problema técnico, então esse nosso bate-papo e essa nossa apresentação da leitura vai para o YouTube, mas não em tempo real, porque não houve esse problema, infelizmente, né? E a outra, aí então já são 3, é dizer que na próxima semana não teremos o encontro, mas que no dia 24, né, que a gente vai trabalhar de 15 em 15, no dia 24 de junho, nós teremos o conto O Espelho, que é maravilhoso, também do Machado, que também está falando sobre a questão do ser e do parecer, né? Esse aí é muito sobre isso mesmo. Então, era isso, era só para eu não me esquecer de passar essas informações, dizer que quem quiser se inscrever, o site da Emerge tem inscrição para vocês se inscreverem, e aí poder participar diretamente aqui na roda de conversa, porque quem entra pelo YouTube não consegue, a não ser pelo chat. E passar a palavra para vocês, para a gente terminar a noite, porque já são 20h18. E aí, agradecer muito a participação da Comba, minha querida Comba, da Patrícia também, e obrigada pelas palavras. Então, vou pegar a palavra aqui para fazer alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer a todo esse grupo de pessoas que está aqui com a gente e as 2 corajosas que quiseram conversar com a gente, né? Porque as demais pessoas ficaram aqui. Obrigada a Comba e a Patrícia por terem participado aqui conosco. Quero agradecer a você, Silvia, por nos fazer sair da nossa zona de conforto e entrar nessa aventura. Eu costumo dizer nas sessões de julgamento que quem está sentado, quer dizer, agora quem está do outro lado da tela, né, porque mudou um pouco a forma, sabe quem está ali julgando, e nós não sabemos quem está na plateia, né? E é exatamente isso que nós vivemos aqui hoje. A gente não, até sei quem são algumas pessoas que estão aqui, se o nome não tiver camuflado, eu sei quem está aqui. Mas a gente não sabia, por exemplo, que tinha uma professora de literatura aqui nos assistindo e a gente aqui se arvorando a profundos entendedores de Machado de Assis. Mas é isso que é o que nos dá vontade de participar disso, de exercer essa aventura, saindo da nossa zona de conforto e virando leitores e voltando a estudar um pouco de algumas coisas diferentes. E a maravilha que é trabalhar nesse grupo de magistrados, que alguns veteranos aqui, que já estão acostumados a essas aventuras, e outros, eu tinha certeza absoluta, eu digo a todos os presentes, que cada vez que a gente agrega um grupo aumenta, e que a Silvia, se tiver que montar um espetáculo, vai ter que montar daqui a pouco ela vai ter que montar uma peça com 100 participantes, porque vai ser uma briga entre nós para participar. Então, quero agradecer aos colegas que estão aqui, quero agradecer aos nossos intérpretes aqui, Sullivan e Ellen, que estão aqui colaborando conosco e fazendo essa nossa tarefa aqui ser acessível a quem não pode nos ouvir nesse momento. Quero agradecer às pessoas da técnica que estão aqui no nosso suporte, sem os quais não seria possível, e a técnica inclui quem está no suporte da internet, quem está divulgando, todas as pessoas da Emerge que estão colaborando, desenhando, redigindo, né, e fazendo essa atividade aqui sair do jeito que saiu. Quero convidar todos para estar conosco daqui a 15 dias, em mais um ponto, e quero convidar vocês também, vou aproveitar, Silvia, para fazer uma outra propaganda, está lá no site da internet, quando tiverem tempo, no site da escola, um podcast que nós fizemos no ano passado,
tem alguns atores aqui do podcast que estão aqui, o Ricardo e o Renato, e que eu digo, o Renato falou uma coisa muito importante, a arte está nos salvando na pandemia, e eu acho que esse podcast nos ajudou muito a enfrentar o início da pandemia, porque ele começou quase no comecinho da pandemia e foi gravado no final do ano. Então, quando tiverem tempo, são 6 capítulos sobre o julgamento do macaco, é um áudio, então a gente pode escutar fazendo outra coisa, né? Tendo outra atividade, está lá no site da Emerge, é um trabalho que foi muito legal. Deu muito prazer de fazer, até porque a gente não estava mostrando a cara, era só áudio, então ficou um pouco mais fácil, mas foi muito prazeroso. Eu falei no Ricardo, no Renato, mas a Elizabeth Louro também estava lá com a gente, aliás, brilhando. A Beth nesse podcast, brilhando, muito, muito bom. Enfim, e até então, daqui 15 dias, né, a gente se encontra. Obrigado a todos, uma boa noite para todos.